Vamos lá. Quando a gente chega no Jardim do Éden, se a gente tem forte essa concepção do diabo, do demônio, como alguém, como uma figura muito central dentro da nossa realidade, então imediatamente a gente vai relacionar a serpente com quem? Com o demônio, com o diabo. Só que dentro do judaísmo existe uma possibilidade muito diferente. Por quê? O demônio... Olha que coisa interessante. O Satã, que não é demônio, nem diabo, nem Lúcifer, o Satã, que é essa força, que em essência não é má, ela está relacionada, em geral, com o Yetzer Hará. E o que significa Yetzer Hará? Significa o nosso lado mais instintivo, mais traduzido como mau instinto. Só que uma tradução correta do conceito não é o mau instinto. Porque, por exemplo, a gente fala que o desejo sexual é Yetzer Hará, isso não é mal, isso é instintivo. Que a vontade de comer vem do Yetzer Hará, isso não é mal, isso é instintivo, tá? Então, dentro da concepção judaica, o Satã, ele é ligado com o Yetzer Hará, com o nosso mau instinto. Ou seja, o judaísmo puxa para o ser humano a responsabilidade até daquilo que o Satã faz. Porque o Satã nada mais é do que uma abertura de possibilidade para o erro. Mas de quem é a escolha? Do ser humano. Do ser humano. Então, aqui a gente vai ter duas visões completamente diferentes. Para o judaísmo, o Satã não é mau em essência, e ele chega a ser identificado com a escolha que o ser humano faz. Para o cristianismo, para as religiões que têm o evangelho, por exemplo, como centro, o Satanás, ele não faz parte do ser humano, ele apresenta algo para o ser humano e ele o converte para o mal. Por isso ele precisa da salvação, ele precisa de alguém de fora que o salve, porque o mal também vem de fora. Pelo judaísmo, as duas coisas vêm de dentro. Inclusive tem um versículo importante de Isaías que diz que o Eterno, Yotzer Or Vore Roshech, o Eterno cria a luz, forma a luz e cria a escuridão, ou se Shalom Uvore Tará, ele faz a paz e cria o mal. Lá diz claro, o Eterno cria o bem e cria o mal. Porque, de acordo com a visão monoteísta absoluta, não tem nada que não venha do Eterno. Tudo vem do Eterno. Até o mal, que em essência é bem. E tem a ver aqui com essa história ainda. Bom, então vamos em frente. Vamos falar agora dessa cobra, dessa Nahash. Existe um comentário. Eu não vi antes. Eu ia ver. Que às vezes eu confundo alguns comentaristas. Mas quem fala isso deve ser ou Sforno. Sforno era o nome que a gente chama um dos sábios judeus italianos de séculos atrás, mas por causa da cidade que ele vivia na Itália. Ou do Abravanel. Os dois têm uma compreensão muito racional dentro da tradição judaica. E eles diziam, ou um deles dizia o seguinte, que a Nahash, a serpente, de acordo com a visão dele, embasada em fontes antigas, nada mais é do que o próprio pensamento instintivo de Havá e de Adão, de Eva e de Adão. Pá! Com essa atacada, você já soluciona muitos problemas. Um dos problemas qual é? O surrealismo dessa história. Como assim? A cobra que fala? Cobra que fala? Aí vem aquele problema. Eu respeito quem acredita ao pé da letra cobra que fala. E dentro do judaísmo muita gente acredita em a cobra que fala. Eu não. Eu não tenho medo de falar isso. Absolutamente não. Porque também dentro da tradição judaica a gente tem essa compreensão que eu citei agora. E mais. Porque se eu posso compreender de uma forma que traz para mim
que dá para mim mais credibilidade em relação ao texto, o que aumenta a minha ligação com esse texto. Não tem por que eu não fazer isso se eu não estiver cedendo em algo básico e importante. Diferentemente de pessoas que falam, por exemplo, não, se está escrito assim, tem que ser compreendido assim. E o cara, na verdade, se você for levar ferro e fogo, ele não acredita, porque é muito fantástico, é muito absurdo. Aí eu respondo para ele assim, pera um pouquinho, mas você acha que tudo que está escrito em relação a esses conceitos mais abstratos é ao pé da letra? Então quando fala da mão de Deus, você acha que Deus tem mão? A própria Torá diz que Deus não tem corpo. Como é que ela se contradiz? Porque no momento ela está falando de uma realidade espiritual abstrata. E ela está trazendo para a nossa realidade. Então ela fala um conceito concreto. Mas isso se chama metáfora. E a Torá é cheia de metáfora. Ou por exemplo, quando diz que o Eterno é Deus de guerra, Adonai Ish Milhamah. O que significa isso? Deus é um homem de guerra? É claro que não é. Mas que a revelação do Eterno, naquele momento, no Egito, no êxodo do povo de Israel do Egito, era uma revelação como de um homem de guerra, não física, mas a atuação. Ou quando fala que o Eterno se arrependeu de ter criado o homem, na época do dilúvio, e mais pra frente a Torá fala claramente, por acaso o Eterno é um homem para se arrepender? Então a gente tem que ir para o primeiro versículo e falar, esse versículo, ele é metafórico. Ele está mostrando que o Eterno criou algo e depois descriou. Isso, na nossa visão humana, seria semelhante a alguém se arrepender. Então é a mesma coisa aqui, galera. Mesma coisa aqui. Pode ser compreendido assim. De novo eu ressalto. Respeito o literalista. Sem problema. Só que o literalista vai quebrar a cara muitas vezes. Como em Gênesis, no primeiro capítulo, ele quebra a cara várias vezes. Quando ele acha que está escrito que no primeiro dia o Eterno criou céu e terra, e no segundo dia ele vê que o Eterno criou céu, e no terceiro ele criou terra, por exemplo. E por aí vai.